Bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Começamos mais uma semana e a gente começa mais um falando de coisas boas. Nessa semana eu quero estar meditando com você no capítulo 14 de João, um capítulo muito conhecido, mas que o Senhor tem me levado a pensar nesses versículos durante esses últimos dias. E eu vou passar por três partes, nós vamos falar sobre três assuntos dentro do capítulo 14. Não consigo passar por todos os versículos nesses 3 dias, mas eu te convido a ler e meditar nesse capítulo comigo nessa semana, tá bom? Então eu quero, pra gente começar, que a gente comece pensando no versículo 1 de João 14, que vai dizer assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sabe, Jesus começa o texto então dando uma orientação para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. O que Jesus está querendo falar com essa palavra turbe, ele está querendo dizer para eles: olha, não agite o coração de vocês, não se preocupem, não fiquem ansiosos, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus aqui está dizendo então palavras de esperança para os seus discípulos. Ele começou a apontar para os seus discípulos coisas que iriam acontecer nos próximos dias de sua vida. Sua morte, sua ressurreição. Então ele olha para os seus discípulos e fala: olha, vocês não precisam se agitar com as coisas que vão acontecer. E talvez hoje a gente tenha passado por tantas coisas, né, que agitam o nosso coração. A gente vê um mundo acontecendo tragédias, acontecendo guerras, e é muito fácil o nosso coração se agitar, é muito fácil o nosso coração se perturbar, mas o que o Senhor está dizendo para a gente é: não se agitem, mas creiam em Deus e creiam também em mim. E durante esse capítulo, então, eu vejo 4 motivos pelos quais a gente não precisa se agitar, pelos quais o nosso coração não precisa ficar preocupado. E o primeiro deles está lá no versículo 2, que vai dizer assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando a gente lê que Jesus vai preparar um lugar pra gente, a gente tem uma certa convicção e a gente começa a imaginar casas, né? Casas de alvenaria, casas igual às nossas casas terrenas. Mas nesse momento que Jesus está falando para os seus discípulos de vou preparar-vos lugar, ele está apontando para a sua morte. Ele está dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou provar do cálice da ira de Deus, eu vou ser o sacrifício no lugar de vocês. Eu estou indo preparar para vocês um lugar na família de Deus. Então a gente não precisa se agitar, porque Jesus preparou um lugar para a gente na família do Senhor e a gente tem um lugar de pertencimento em Deus. Nós já pertencemos a Ele, porque Jesus nos preparou um lugar. Segundo motivo pelo qual a gente não precisa agitar o nosso coração está no versículo 3, que vai dizer assim: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui Jesus está prometendo para os seus discípulos que ele vai voltar outra vez. E essa volta, neste momento, ele está falando sobre a sua ressurreição. Então a gente não precisa se agitar porque a gente não pertence a um Deus que a morte o venceu, mas a gente pertence a um Deus que venceu a morte. A gente não pertence a um Deus que está morto, mas a gente pertence a um Deus que está vivo, a um Deus ressurreto, único e verdadeiro. Então o meu coração ele não precisa se agitar porque ele já preparou um lugar para mim na família de Deus e também porque ele está vivo e porque ele é o único e o suficiente Salvador da nossa vida. O terceiro motivo está lá no versículo 16 e 17, que vai dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o vê não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O terceiro motivo é porque ele deixou em nós o outro Consolador. Sabe, naquela época eles estavam acostumados com Deus entre nós, mas agora Jesus, através do seu sacrifício, passa a ser Deus em nós, o Consolador habitando em nós. Então a gente não precisa se turbar, se agitar, porque o Deus vivo, o Consolador, habita dentro das nossas vidas, dentro da nossa alma, e a gente não tá só nesse mundo. Mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a dias
mais difíceis, de angústia, Deus habita em nós. E a gente pode ficar tranquilo, porque nós temos o Consolador na nossa vida. E o quarto e último motivo está lá no versículo 18, que vai dizer assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aqui Jesus promete: eu vou voltar para buscar vocês. Vocês não estão abandonados nessa terra, vocês não estão abandonados neste mundo onde as tragédias acontecem, onde o pecado existe. Vocês não estão abandonados, aí eu não deixei vocês sozinhos, mas eu voltarei para buscar vocês. Eu já dei a vocês o Consolador, que não os deixa só, e também eu vou voltar para buscar vocês. Sabe, então, que hoje você possa ter essas certezas dentro do seu coração. Que você já faz parte da família de Deus, porque Jesus preparou um lugar para você nela. Que Ele ressuscitou e você pertence a um Deus vivo. Que dentro de você habita o Consolador e que Ele não deixou você órfão, que Ele vai voltar para te buscar. Que você tenha um bom dia, a gente se encontra na quarta-feira. Um grande beijo.